a presença de Deus e o fortalecimento do nosso homem interior, o fortalecimento do nosso guerreiro. Pois Jesus Cristo, ele disse: a carne para nada serve, pouco serve a carne, mas o que importa é o nosso espírito. Aí está o fundamento básico do homem, o nosso espírito. Aí está o ponto onde vai nos fazer mais que vencedores, o fortalecimento do nosso espírito. Pois de que vale um espírito abatido? Nós não vamos realizar propósito algum com o nosso espírito abatido. O espírito abatido só vai conduzir o homem para a derrota, para o fracasso, para a sarjeta. Então o guerreiro, ele tem que ser fortalecido. O nosso guerreiro tem que ser fortalecido. Por isso que Paulo orava para que sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Aí está o nosso guerreiro real. Aí está a nossa personalidade real. E nós somente podemos ser fortalecidos no nosso guerreiro real quando dedicarmos tempo na presença de Deus. A nossa força vem do Espírito. O homem espiritual, esse aí é o homem vencedor. Esse é duro na queda. Nós podemos ver Davi. Enquanto os irmãos de Davi estavam tremendo lá no campo de guerra para enfrentar o grande gigante Golias, e todo o exército de Israel temiam a este homem de 3 metros de altura. Davi cuidava do rebanho dos seus pais, separado da família, mas naquela solidão e cuidando dos rebanhos, Davi tinha oportunidade de dar tempo a Deus. Davi tinha oportunidade de dar tempo à presença de Deus. E com isso Davi fortalecia o seu guerreiro interior. Na solidão, lá cuidando das ovelhas do seu pai, um lugar que era desprezado. A gente pode ver o desprezo que Davi sofria por parte da família quando chegou o profeta, que veio ungir um dos irmãos de Davi. Jessé era o pai de Davi. Um dos filhos dele seria ungido rei. Mas o pai apresentou aquele que aparecia uma melhor aparência. Até o profeta foi enganado com a aparência bonita, alto, forte. Esse é o guerreiro. É esse que Deus vai ungir. Aí Deus falou: não engane. A aparência engana. Não é este. Aí foi apresentando em sequência os irmãos de Davi. O pai foi apresentando. Aí, não é esse. Deus não está apontando esses. Não tem mais um filho? Olha o desprezo de Davi. Tinha alguém a mais. Mas Davi estava lá no campo, longe do seio da família, lá no campo, desprezado. Não estava no coletivo. Davi não estava no coletivo. Davi estava cuidando das ovelhas do pai.
Mas este que não estava no coletivo, esse que estava no individual, cuidando da ovelha do seu pai, esse tinha tempo, dedicava tempo para buscar a presença de Deus. E através deste caminho, ele encontrou o fortalecimento do seu guerreiro interior. Davi era forte. Por isso Davi pôde dizer ao rei: eu posso enfrentar este gigante. Eu posso enfrentar esse gigante. Mas a turma olhava para Davi, um homem de baixa estatura, bonitinho. É brincadeira. É brincadeira. Como um garoto como esse vai enfrentar um guerreiro? Um homem experimentado em guerra e um homem com 3 metros de altura. Isso é gozação. Aí Davi teve que convencer o rei. Olha, rei, você está me julgando. Você está achando que eu sou pequeno para enfrentar essa batalha. Mas eu quero te dizer que enquanto eu cuidava do rebanho do meu pai, veio um urso e eu matei ele. Depois veio um leão. E eu não segurei o leão pelo rabo, não. Eu segurei o leão pela boca lá, onde ele tem mais força. E eu o matei. Ele se deu mal. Ele não feriu o rebanho do meu pai. Aí Saul viu que esse homem tinha alguma coisa no seu interior, que embora sua aparência fosse pequena, talvez insignificante, insuficiente para vencer aquele grande gigante Golias que fazia toda a nação de Israel tremer na base, até mesmo maior dentre todo o povo de Israel tremia, que era Saul, em aparência. Saul falou: tá bom, você vai. Mas Saul tinha uma promessa: quem vencer aquele homem vai casar com a minha filha, vai ser livre dos impostos e vai ganhar terras. Havia recompensa. Não era de graça, não. Havia recompensa. Aí Davi, vendo tanta recompensa, casar com a filha do rei, ser livre dos impostos e mais riqueza. Nessa eu embarco. Eu vou encarar isso daí. Eu vou encarar. Porque Davi teve força para encarar essa batalha, para encarar esse gigante. Davi passou tempo com Deus. Gente, é isso que nós temos que fazer hoje. Nós temos que redescobrir o caminho de Davi. Passar tempo com Deus. Passar tempo com Deus. Deus não é misterioso, não. Tem certos pregadores que colocam a presença de Deus como algo misterioso. Que somente os ungidos, os super consagrados, os santíssimos chegam na presença dele. Não, Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou uma coisa tão simples, gente, como passar tempo na presença de Deus. É tão simples. Sabe o que Jesus falou? Sabe o que Jesus falou? O reino de Deus é chegado. O quê? Vocês não ouviram direito ainda. O reino de Deus é chegado. O quê? Vocês não ouviram ainda. O reino de Deus é chegado. 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 Vocês entenderam? Não. O reino de Deus é chegado. Jesus falou isso. Está dizendo que o reino de Deus está mergulhado aqui na terra. O quê? O reino de Deus está mergulhado na terra aqui e agora. Então o que é que está acontecendo? Por que a gente treme na base?
Se o reino de Deus é chegado, se o reino de Deus está mergulhado aqui, quer dizer que vivemos na presença de Deus. O que é que está errado? Deus? Não. Nós estamos atrás dos nossos projetos e damos as costas para Deus. Nós estamos focando o nosso medo, nós estamos focando a nossa batalha e estamos tremendo na base como o povo de Israel e não vamos enfrentar o gigante. Estamos no coletivo. Estamos no coletivo, enquanto Davi ficava no individual. Davi buscando a presença de Deus. Foi isso que fortaleceu Davi. Davi sabia buscar a presença de Deus. Mas muita gente quer ficar no coletivo, só na igreja, no igrejismo, no denominacionalismo, no tradicionalismo. Fica aquele conjunto de guerreiros acovardado, sem a presença de Deus. E quando aparece um demônio, nem sabe como expulsar. Quando vem uma doença, não sabe como resistir ao diabo e chegar à vitória. Pois a palavra está escrito: enviou a sua palavra e o sarou. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Aí está o segredo da fé vitoriosa, aquele que busca a Deus pessoalmente, individualmente. Não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Mas hoje somos incentivados a buscar a Deus lá no templo. Davi não ia buscar a Deus lá na tenda. Davi buscava a Deus no lugar onde ele estava, cuidando das suas ovelhas. Lá na solidão, no pessoal e não no coletivo. Alguém pegou alguma coisa? Ei, vocês pegaram alguma coisa? Acordem, pegaram alguma coisa? Coletivo e individual? Aonde você vai passar tempo com Deus? Enoque passou tempo com Deus, querido. E Enoque passou tanto tempo com Deus que Deus o tomou. Enoque não morreu, foi levado direto para o céu. Quando é que nós vamos aprender o caminho de Enoque? Quando é que vamos aprender o caminho de Enoque? Quando é que vamos pegar as pegadas de Davi, queridos? E vamos ficar sendo enganados por doutrinas de homens, por dogmas de homens, por ensinamentos de homens. Vem aqui que aqui você encontra Deus. Sendo que o reino de Deus é chegado. Estamos mergulhados no reino de Deus e Jesus Cristo nos deu essa ordem: pregue ao mundo, pregue a toda a nação, pregue a toda a tribo, a toda a gente que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. Nós estamos mergulhados no reino de Deus. Por isso que Jesus disse: Deus sabe até o cabelo dos seus cabelos quanto tem. Olha a intimidade de Deus conosco. Olha a intimidade de Deus conosco. Mas nós damos as costas para Deus e vamos atrás das doutrinas dos homens. E os homens fazem doutrinas diversas. E com a diversidade de doutrina aparece a diversidade das igrejas. E aí nos perdemos. Qual que é a melhor? E vamos para uma. Essa aqui é melhor. Daqui de um tempo a gente desanima, vai para outra, aquela é melhor. Vai para outra, passa um tempo lá, muda de novo e fica mudando de igreja. Não reconheceram a presença do reino de Deus que é chegado. Não reconheceram a palavra de Jesus Cristo: o reino de Deus é chegado. Estão buscando doutrinas de homens, dogmas de homens, igrejismos, denominacionalismo, tradicionalismos, sendo iludidos, porque abandonaram a Jesus Cristo, abandonaram a palavra de Deus, não olharam o que está escrito nos evangelhos: o reino de Deus é chegado. É aí que é o seu lugar do fortalecimento do seu guerreiro, do fortalecimento do seu homem interior. Hoje você aprendeu, né? Como fortalecer o seu guerreiro? Como fortalecer o seu homem interior?
reconhecer que o reino de Deus é chegado. Isto é, você já anda na presença de Deus. Quem dá as costas é você, sou eu. Nós que damos as costas a Deus. Deus é fiel. Mas nós damos costas a Deus, nós vamos atrás dos nossos projetos, dos nossos medos e trememos na base e não vencemos os nossos Golias. Por isso que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor, a presença de Deus. Deus está presente aqui agora. Aonde você estiver, através do seu Espírito, hoje Ele está. E aí está o fundamento do nosso fortalecimento interior, a presença de Deus. E todos nós podemos gozar dessa fortaleza, a presença de Deus. Vamos passar tempo com Deus? Eu gostei de um certo pregador que vocês podem ver na internet, é Maldonado. Ele fala castelhano. Ele diz: eu tirei 4 horas por dia para viver na presença de Deus. Por isso que é um homem poderoso. É um guerreiro, é um Davi dos dias atuais. É Maldonado. Você pode procurar Maldonado. É um pregador de Deus. É muito exaltar os homens de Deus. É um guerreiro. Ele já esteve no Brasil. Ele disse: eu tiro 4 horas por dia para buscar a presença de Deus. Que bela lição de fortalecimento do homem interior. O reino de Deus é chegado, disse Jesus Cristo. Nós estamos na presença de Deus, o véu do templo foi aberto. Hoje vivemos na presença de Deus. Não é na presença das religiões, do igrejismo, do denominacionalismo, do tradicionalismo. Jesus disse isso para aquele velho Nicodemos. Homem como eu, velho, cabelo branco, barba branca. Você é doutor em Israel. Mas você não vai para o céu com o seu igrejismo, com o seu denominacionalismo, com o seu tradicionalismo. Nem com sua sabedoria teológica, porque você é doutor. E você está sentindo esse vazio dentro do seu coração. Você quer ir para o reino de Deus, mas Nicodemos, você está sentindo que pelo conjunto das suas doutrinas, seus dogmas, por seguir as suas tradições, há um vazio dentro de você. Você não tem a presença de Deus. Esse vazio quer dizer isso, Nicodemos. Isso quer dizer, Nicodemos, que exige-se de você que você nasça de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. O quê? É abandonar seu igrejismo, seu denominacionalismo, seu tradicionalismo. Isso não vai te levar para o reino de Deus. Ficar o tempo todo dentro da igreja não te garante a vida eterna. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Como? Da água e do Espírito. O que é isso? Da palavra de Deus e das revelações do Espírito Santo. E isso é passar tempo com Deus, pois o reino de Deus é chegado. Valeu, né? Hoje aprendemos a como passar tempo na presença de Deus, a como fortalecer o nosso guerreiro interior, a como enfrentar os nossos Golias e sair mais do que vencedores. Eu quero dizer, você que está me ouvindo aí, que você é sacerdote. O quê? Você que está me ouvindo aí, você é sacerdote. Dá uma prova, vou te dar prova. Vá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Abra lá. Capítulo 5, versículo 10. Diz que você é sacerdote. Olha que privilégio. Você é autoridade. Você não é um leigo. Você é autoridade diante de Deus. É assim que Deus te vê. E Jesus disse: eu te dou autoridade sobre toda a força do mal, sobre toda a força do inimigo, e mal algum vai te pegar. E no meu nome você vai curar enfermo e expulsar demônio. Vamos exercer? Vamos crer nessa palavra? Isso é fé. Fé é crer na palavra de Deus. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, disse Jesus Cristo. Então agora vamos ficar firmes?
Se nós não tivermos fé, se não acreditarmos na palavra de Deus, toda oração nossa é água com açúcar. Não serve para nada, não vai curar, não vai libertar. Então, vamos usar na qualidade de sacerdote que nós somos? Não vamos deixar ninguém enganar, nem roubar o nosso ofício. Nós podemos ir diante de Deus. Nós podemos ofertar o pão e o vinho. Nós podemos dar vida eterna para o outro. Enviou sua palavra e o sarou. Enviou sua palavra e o sarou. Curou. É o reino de milagre. Está na nossa mão. Deus nos deu. O reino de Deus é chegado. Estamos mergulhados nesse reino. Senhor, vamos à autoridade que Tu nos desse. No poderoso nome de Jesus Cristo. Nós vamos dizer, você é espírito de morte. Você é espírito de enfermidade. Você saiu da nossa vida, do nosso corpo. Em nome de Jesus Cristo. Da cabeça à planta dos nossos pés. Você sai de todos os nossos órgãos internos. Nossos ossos. Você sai nosso aparelho urinário. Nosso aparelho digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, toda espécie de enfermidade, todo espírito de morte, sai do nosso corpo agora. Vocês perdem a força no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai de nossa mente, você espírito nervoso, raiva, rancor, ira, tristeza, melancolia, depressão, saia de nossas mentes no poderoso nome de Jesus Cristo. Você espírito de pobreza, miséria e desgraça, saia de nossas vidas. Espírito de dívida, no nome de Jesus Cristo. Está também em nossos países, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.